E eu peço a você, igreja, que estenda sua mão para cá. Vamos orar pela serva do Senhor, porque eu creio que o Senhor já separou uma palavra para nossas vidas, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, igreja. Soberano Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor já falou com o teu povo aqui neste lugar. Mas nós sabemos, Senhor, que neste momento especial, em que a tua palavra, Jesus, a tua preciosa palavra vai ser ministrada, é um tempo separado, Jesus, para não somente, meu Deus, nós apreciarmos, não, mas para mudar as nossas vidas. Oh Jesus querido, que o Senhor tome a tua serva em tuas mãos, Jesus. Que o Senhor a use, Senhor, da maneira que mais te agradar nesta noite. Oh Deus amado, que nenhuma palavra, Jesus, que o Senhor colocou no coração dela, seja retido nesta noite, mas que toda palavra seja liberada, Senhor, para o teu povo, produzindo transformação de vidas nesta noite. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento. Muito obrigada pela recepção. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, congregando com os irmãos, conhecendo essa igreja abençoada. É a primeira vez que eu venho aqui, não conhecia o pastor e a pastora, e eu sou grata a Deus por estar aqui, agradeço o convite, é uma honra para mim ter o convite do pastor Marcelo e a pastora Giovana. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a cantora e a sua mãe, Kailane, e as irmãs que estão aqui aniversariando, né? Deus abençoe esse grupo abençoado de irmãs, de mulheres corajosas. Não é fácil, né? Não é fácil ser mulher na nossa sociedade, nos nossos dias hoje, principalmente quando vozes, né, se levantam para dizer que a mulher tem que ser feminista, né? Mas ainda, como foi cantado aqui, ainda tem remanescentes. Mulheres de Deus, né? Abençoadas. Irmãs, eu achei de uma coragem da pastora me chamar para vir aqui ministrar para vocês. Porque as pessoas às vezes pensam, olham para o meu esposo, né, falam assim, o pastor Gilmar, a esposa dele. Irmãs, eu só sei dar testemunho. Mas nós vamos falar a palavra do Senhor aqui. Tem dias que o Senhor está ministrando ao meu coração uma palavra que se encontra em Êxodo, capítulo 2. E nós vamos ler aqui. Em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mas escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu de betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua filha ficou de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama nas hebreias, que crie este menino para ti.
E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. Essa palavra me chamou muita atenção, porque ela começa falando de uma mulher que os historiadores dizem que o texto bíblico, esse capítulo 2, do versículo 1 ao 10, é uma das menores histórias da Bíblia. Porém, numa história tão pequena, ela é cheia de lições para as nossas vidas. Numa história tão pequena, há um feito muito grande. E é assim com as nossas vidas. Às vezes, nós pensamos que a nossa história é tão insignificante. Às vezes, achamos que não representamos nada. Mas saiba que a sua história muda vidas. E a história de Joquebede mudou a vida de uma nação. Essa mulher, os historiadores dizem que ela saiu junto com 70 hebreus que vieram para o Egito, quando José ainda era o governador do Egito. E saiu aquela caravana que foi até o Egito, e naquela época ainda José era o governador, e o faraó que ali reinava conhecia José e o povo hebreu. Passados muitos anos, mudou o faraó, não era mais aquele faraó que conhecia a história de José. Veio então um faraó que desconhecia a história do povo hebreu. E o povo hebreu, naquela época, começou a crescer muito dentro do Egito. Em todo lugar se via hebreu. Hebreu em todas as áreas da sociedade tinha um hebreu. E o faraó que ali estava começou a se incomodar com o crescimento dos hebreus. Para ele, não era possível viver numa nação egípcia com tanto hebreu tomando conta de todos os lugares da sociedade. Então ele intentou, de alguma forma, matar os hebreus. Os hebreus representam o povo de Deus. Os hebreus são o povo escolhido do Senhor. E o diabo é assim mesmo, irmãos. Onde vê crente, se incomoda. Onde tem crente, o diabo quer batalhar contra o povo de Deus. Nós que somos crentes sabemos disso, que a nossa vida é uma batalha constante. Todos os dias somos atribulados. Todos os dias somos afrontados. Mas nós servimos a um Deus que é poderoso. Um Deus que tudo pode. Um Deus que vence todas as guerras. Para o nosso Deus não há impossível, como já foi dito aqui nessa noite. E esse faraó, então, procurou de alguma forma matar o povo hebreu. E ele começou fazendo com que o povo sofresse perseguição física. Então ele colocou trabalho pesado para os hebreus fazerem, para os hebreus carregarem tijolos pesados. Começou a mudar a alimentação dos hebreus. Só que nada do que ele fazia dava certo. Todas as artimanhas de Satanás contra o povo de Deus foram destruídas. E então, esse faraó decidiu falar que era para se matar todo menino que nascesse homem. Ou seja, toda criança que nascesse homem era para as parteiras do Egito afogar no rio Nilo. E esse faraó irritado não sabia que no meio dessas parteiras existia ali duas crentes. Onde tem crente,
onde tem crente, a história muda. E então, aquelas duas parteiras, Sifrá e Poá, elas não obedeceram à ordem daquele faraó e disseram: nós não vamos matar os meninos. Mas não bastava aquelas duas parteiras dizerem: não vamos matar. Era necessário que se nascessem meninos. E as mulheres naquela época começaram a ficar assustadas, com medo de se casar e ter filhos. Por quê? Se elas se casassem e tivessem seus filhos, corriam o risco do faraó mandar matar o seu filho. Imagina uma mãe ver o seu filho morrer, sendo afogado no rio Nilo. Mas aí surge aqui essa mulher chamada Joquebede. Os historiadores contam que ela nasceu com esse povo dos 70 que foi. Então, ela já tem uma história de superação. Imagina ela chegar no Egito, junto com a caravana dos 70, nascer no meio dessa caravana. Por isso que o nome dela é Joquebede, que traduzido quer dizer Deus habita entre nós. E vem essa mulher, e a Bíblia diz aqui em Êxodo capítulo 2, que ela foi, começa assim: e foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Joquebede era neta de Jacó. Ela era filha de Levi e casou-se com Anrão. Naquele tempo, ela já tinha 2 filhos. Então, quando a Bíblia diz que ela casou-se, na verdade, ela está assumindo diante da sociedade um casamento com Anrão, porque ela já era casada, porque ela já tinha 2 filhos. Ela tinha Arão e tinha também Miriam. Então, quando a Bíblia diz que ela foi-se e casou-se com o filho da casa de Levi, é porque ela quis, diante daquele cenário que Faraó queria matar todo mundo, queria matar todos os meninos, ela se levantou como uma mulher guerreira, como uma mulher determinada e disse: eu enfrento o sistema. Eu enfrento essa situação. Ela não se curvou diante das adversidades, não se curvou diante de um sistema, não se curvou. Ela teve uma atitude de se colocar de pé. Ela não se prostrou diante da ordem do inimigo e se levantou e resolveu assumir perante a sociedade aquele casamento com Anrão. E aí, então, ela engravida de um menino. A Bíblia diz um menino. A Bíblia ainda não fala o nome dele, só diz um menino. E ela não teme essa ordem. E mesmo sendo já mãe de Arão e Miriam, faz esse ato público perante a sociedade. O Senhor quer de nós exatamente essa postura. Uma postura de se levantar, de não nos conformarmos. Você pode estar aí pensando: Deus, mas eu sou tão incapacitada, tão pequena. Mas o Senhor quer a sua atitude. Ele quer ver a sua atitude diante da adversidade. Não fique prostrada. O Senhor fala nessa noite para você: se levante, coloque os seus projetos para andar. Coloque os seus sonhos para nascer. Comece a gerar os sonhos de Deus para a sua vida. Faça como Joquebede, que diante de toda essa adversidade não se calou. O mundo espiritual, ele exige movimento. Diante das adversidades, nós temos 3 opções: fugir, resistir ou enfrentar. E o Senhor diz para você nessa noite: enfrente a adversidade, enfrente as barreiras, enfrente tudo aquilo que Satanás quer colocar no seu caminho para te parar. O Senhor é contigo. Se levante, mulher, se levante.
Se levante de toda a prostração. Se levante, saia dessa depressão, de tudo aquilo que te amarra, de tudo aquilo que te impede. E se levante, porque o Senhor gosta de quando a gente se movimenta. Quando ficamos parados, o Senhor olha para nós e pensa: essa minha filha, esse meu filho não entendeu nada. Mas quando nós nos levantamos, os céus vê a nossa atitude de nos levantar. E o Senhor começa a agir. E o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas. E coisas extraordinárias acontecem. A Bíblia diz que Joquebede concebe e dá à luz. Ou seja, não basta apenas conceber. Ela deu à luz. Só que nesse momento de concepção, nesse momento em que ela estava gerando esse sonho, esse projeto que não era só dela, era um projeto do Senhor, há um caminho até se nascer. A gente sabe que são 9 meses de gestação. E a mulher sofre com uma gestação. A mulher sente no corpo todas as dores de uma gestação. E assim é quando nós projetamos alguma coisa, quando nós temos um sonho. Isso dói, isso machuca, isso traz diversas ocorrências na vida da gente. Quando a gente pensa, projeta qualquer coisa, vem as adversidades, vem várias coisas para nos impedir. Esse é o caminho da concepção, é o caminho que dói, é um caminho que traz muitas adversidades. Porém, não basta conceber. Enquanto nós nos preparamos nessa concepção, nessa gestação para se dar à luz, temos que pedir ao Senhor graça para não abortar. Porque quantos sonhos a gente gera, quantas coisas a gente projeta e paramos no meio do caminho. Quantos que começam tudo e não terminam nada. Eu não sei o que você projetou, eu não sei o que você sonhou, eu não sei o que você imagina para o seu futuro, eu não sei quais são as suas adversidades, quais são os seus problemas lá na sua casa, quais são os sonhos que você tem para os seus filhos, os sonhos que você tem para a sua família, para o seu casamento. Mas essa é a palavra do Senhor nessa noite. Não deixe abortar. Não deixe de sonhar e gerar este sonho e fazer com que ele cresça, fazer com que essa gestação vá até o fim. A dor de um aborto é muito triste. Eu estava falando com uma irmã que veio me buscar. Eu sofri 2 vezes a dor de um aborto. E é muito triste, até hoje eu tenho consequências desse aborto. Então é muito difícil você ter um sonho que não nasce. Um sonho frustrado. Isso traz consequências para a alma, consequências para o espírito. Consequências para o nosso psicológico. Mas a palavra de Deus nessa noite para você é: não deixe abortar aquilo que eu coloquei na sua vida. Não aborte os sonhos de Deus para a sua vida. Não aborte os projetos do Senhor para a sua vida. E quando esse menino nasce, passado ali os 9 meses, o menino nasce e a Bíblia diz que Joquebede olha para o menino, ela vê e ela diz que era formoso. Os seus projetos, os seus sonhos, quem tem que acreditar é você. Não fique esperando que as pessoas venham te dar apoio, falar que olha que bonito, que legal, é isso que você está projetando. Não. Olhe para aquilo que o Senhor está colocando em suas mãos, daquilo que Ele colocou nas suas mãos e valorize.
Valorize aquilo que o Senhor te deu, valorize a sua família, valorize o filho que o Senhor te deu. Olhe tudo aquilo que você tem e veja quão formoso é. Acredite no seu sonho, acredite no seu projeto. É você quem tem que acreditar. Ela acredita naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não precisou ninguém falar para ela que o menino era formoso. Ela olhou e disse: esse menino é formoso. Foi o Senhor quem me deu. Ela valorizou aquilo que o Senhor tinha dado a ela. Valorize a sua família. Valorize seu casamento. Dê valor às coisas que o Senhor te deu. E a Bíblia prossegue, o texto prossegue dizendo que ela não podia esconder por muito tempo esse menino. Mas Joquebede esconde o menino ali por 3 meses. A Bíblia diz que ela esconde o menino por 3 meses. E nesses 3 meses em que ela esconde o menino, ela continua trabalhando. Ela continua no projeto dela. Ela não terminou o projeto. Ela não abriu mão do sonho dela. Ela continuou cuidando desse menino, amamentando durante 3 meses, fazendo com que o menino sentisse o cheiro dela, lembrasse da voz dela, do aconchego dela. Alimente o seu sonho. Alimente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não desista de sonhar. Já foi dito aqui nessa noite sobre sonhos. E eu creio que essa é a palavra do Senhor para o seu coração. Para você não desistir. Por mais difícil que possa parecer. E ela escondeu esse menino por 3 meses. Imagina como foi difícil. Pense comigo como foi difícil ela esconder essa criança. É muito difícil esconder uma criança, bebezinho, porque ele chora. E quanto mais velho, quanto mais tempo vai se passando, mais o choro desse menino ficaria alto. Mas ela conseguiu esconder dos invejosos. Ela conseguiu fugir da aparência do mal. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: se você tem um sonho, se você tem um projeto, confesse e apresente ele apenas ao Senhor. Não compartilhe com pessoas que você não conhece, com pessoas invejosas, pessoas que não têm o mesmo pensamento que você. Muitas das vezes a gente tem projetos, sonhos, e às vezes a gente, por uma inocência, acaba compartilhando com alguém, e a pessoa não tem a mesma visão que a sua. Ela pode te criticar, pode te fazer pouco caso do seu projeto, fazer pouco caso do seu sonho. Então pense bem com quem compartilhar. Compartilhe com o Senhor. Compartilhe com o Senhor e fuja da aparência do mal. Continue planejando. Planeje tudo certinho. Joquebede fez um planejamento incrível. Pensa como uma mulher sozinha naquela sociedade totalmente daquela época que não valorizava nem um pouco uma mulher. Ela saiu, se levantou e foi até outra cidade buscar os elementos que ela precisava para poder fazer a arca, para fazer o cestinho de Moisés. Ela precisava de betume e piche, isso não tinha no Egito. Então ela foi buscar em outra cidade os elementos que ela precisava para construir a arca. Isso nos mostra a estratégia dessa mulher. Como ela foi estrategista. Como ela foi dedicada naquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dela. Como ela valorizou aquilo que ela ganhou. Como ela projetou tudo milimetricamente e foi atrás de tudo que precisava para a realização do seu sonho.
E eu te pergunto nessa noite, o que você tem feito pelo seu sonho? Como você tem alimentado aquilo que o Senhor colocou no seu coração? Se é um curso, você tem estudado, você tem se preparado para o emprego que você quer, você tem buscado aos pés do Senhor, você tem consagrado a sua vida. Eu comparo essa dedicação de Joquebede à oração que nós temos que ter em tudo que vamos fazer. Você tem orado pelo seu projeto? Você tem jejuado por aquilo que você tem sonhado? Como está o seu projeto? Seja ele qual for, seu projeto de vida, o que você sonha. Porque é impossível a gente viver nessa vida sem sonhar, sem projetar alguma coisa, senão você perde o sentido de viver. O pastor estava falando aqui dos projetos que ele tem lá no Pará, no Marajó. A vida é feita assim. Você tem que estar sempre projetando fazer alguma coisa. Não só para a sua vida, mas para o Senhor também. E o que você tem feito? E o que você tem projetado? Dentro da sua casa, para a sua família, no seu casamento. E você tem investido de alguma forma? Você tem alimentado este sonho, esse projeto? E o quanto você tem investido? Joquebede investiu alto. Foi até outra cidade, buscou Betume e Piche. Eu comparo essa busca à oração, ao jejum, à consagração, para que o Senhor faça grandes coisas em nossas vidas. Não há nada que nós não consigamos, irmãos, na oração. Com oração temos tudo, sem oração não temos nada. Nós temos experiências, muitas experiências com o Senhor, alcançadas através da oração. Eu não sei se você já colocou diante do Senhor essa sua dificuldade, esse seu problema, mas o Senhor te convida nessa noite. Coloca no meu altar, coloca nos meus pés, e eu vou fazer aquilo que você não pode. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Continue orando, continue investindo, continue trabalhando, porque o Senhor vai fazer milagre. Ela constrói então essa arca, reveste com barro, com betume, que é o betume piche. E nessa busca, né, que eu comparo aí a oração, eu quero fazer aqui um link com o tema de vocês, que é aumentar o nível da intimidade. Aumente o nível da intimidade na oração com o Senhor. Aumente o seu nível de intimidade com o Senhor, fazendo louvores ao nome dEle. Às vezes, eu me pego em casa angustiada, triste, e eu falo, Senhor, por que eu estou assim? E eu sinto a voz do Espírito Santo falando ao meu coração. Pega a harpa e vai cantar. Ajoelha e vai orar. E quantas vezes eu estou angustiada, triste, e às vezes perdida sobre aquilo que eu vou fazer, até no meu dia a dia. Às vezes é tanta coisa e a gente acaba perdendo a noção daquilo que vamos fazer. Nós mulheres, né, temos vários afazeres, a gente tem o trabalho, tem os afazeres de casa, tem os filhos, tem o marido. E às vezes a gente se pega assim em dias angustiados, dias tristes. E o Senhor diz, esses dias mesmo eu estava tão angustiada e atribulada, e acabou a água em casa. Eu falei, Senhor, e agora? Eu não tenho o que fazer. Eu fiquei tão nervosa. Aí eu peguei, deixei tudo para trás. Fui sem tomar banho porque não tinha água. Coloquei uma roupa e fui para o círculo de oração. Cheguei lá no círculo de oração, ajoelhei com as irmãs, orei, cantei louvores ao Senhor. Aí veio uma paz para o meu coração. Parecia que eu tinha encontrado clareza para tudo aquilo que eu precisava fazer. E quantas vezes é só isso que o Senhor requer da gente?
é só um momento de intimidade com Ele. E eu comparo essa busca de Joquebede para a construção da arca, nesse sacrifício que é a oração e o nosso crescimento espiritual com o Senhor. Joquebede demonstra, então, quando chega o momento dela colocar aquele menino dentro do cestinho, ela nos mostra uma entrega muito grande. Ela nos mostra um momento em que ela tem confiança e fé no Deus do impossível. Não é fácil para uma mãe pegar uma criança, colocar dentro de um cestinho e virar as costas. Porém, a confiança de Joquebede no Deus que tudo pode era tão grande, era tão elevado o nível de intimidade dela com o Senhor, que ela não hesitou em colocar, depois de ter preparado o cestinho, de colocar aquele menino no cestinho, virar as costas e confiar que o Senhor iria tomar conta. Quantas vezes o Senhor só exige de nós essa entrega, essa confiança, esse derramamento de alma. Porque muitas das vezes a gente não consegue desligarmos das coisas dessa terra. Às vezes não conseguimos, por mais que a gente ouça a palavra do Senhor, a gente ouça testemunhos, mas tem situações que a gente não consegue entregar por completo nas mãos do Senhor. Mas a palavra do Senhor nessa noite para você é: entregue. Confie a mim todos os seus planos, todos os seus projetos. Tudo aquilo que você não tem controle, confia em mim. Aleluia. Coloque nas mãos do Senhor tudo aquilo que você não pode resolver. Entregue, descanse, porque nós servimos a um Deus que tudo pode. O nosso Deus é poderoso, irmãos. Creia que Ele está tomando conta de cada detalhe. Ele não vai deixar o seu projeto morrer. Ele não vai deixar o seu sonho perecer. Assim como Ele fez ali com aquele bebezinho no cesto. Eles tinham tanto medo dos meninos, queriam matar todos os meninos, e não se atentaram que tinha uma menina muito esperta, que era Miriam. Ela era mais perigosa do que qualquer menino. Não se atentaram para aquela menina perigosa que ficou ali vigiando, como um anjo que o Senhor enviou, para ver qual seria o caminho que aquele cestinho ia tomar no rio. E o caminho que ele tomou, direcionado pelo Senhor, foi parar bem onde a princesa estava se banhando. Alguns historiadores dizem que, na verdade, aquele banho que a princesa fazia no rio não era um simples banho, mas sim um culto que eles faziam ao rio Nilo. Mas onde chega o ungido do Senhor, acaba o culto pagão. Quando chega algo de Deus, não pode prevalecer nada que é de Satanás. E ali, quando a princesa se depara com aquele cestinho, com aquela criança, ela logo identifica. Como que ela identificou que era um dos hebreus? Pelo pano que ele estava revestido, pela roupa que ele usava. E essa roupa representa a nossa identidade. Nós somos conhecidos como servos, como filhas de Deus. Nós temos uma identidade. E eu te pergunto, qual a identidade que você tem se revestido? Como você tem se apresentado a este mundo? Você tem sido uma serva realmente do Senhor? Não estou falando de vestes, não estou falando de usos e costumes, mas eu estou falando de comportamento cristão. Esses dias eu fiquei muito chateada com uma situação que eu me deparei, de alguém dentro da igreja, fazendo coisas
que não condiz com os ensinamentos da palavra do Senhor. E parece assim que fazia de forma reiterada e sem temor nenhum ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que Ele exige reverência às coisas dEle. Não faça nada de qualquer jeito, nada desmantelado, tenha identidade cristã. Aonde quer que você andar, aonde quer que você pôr a planta dos teus pés, que você possa dar testemunho, que ali alguém possa olhar para você e dizer: aqui vai uma filha de Deus, uma serva do Senhor, que apresenta-se com um comportamento cristão. Não é pelas suas vestes, mas é pelo seu comportamento, pelas suas atitudes diante da sociedade. E Miriam, quando vê a princesa pegar aquela criança, logo pergunta, porque ela ficou vigiando. E ela logo pergunta: você quer que eu chame uma das hebreias para ser a ama de leite dessa criança? E a princesa diz: vai, chame uma das amas. Porque provavelmente aquela criança estava chorando muito. E elas chamaram ali as amas egípcias para tentar fazer com que Moisés mamasse no peito das egípcias. Mas nem isso o Senhor permitiu. Olha como Deus é tremendo. Deus não deixou que o povo dele fosse serviente às coisas dos egípcios. Não deixou que o povo dele fosse dependente de nada. Até nisso o Senhor não permitiu que Moisés mamasse no peito de uma egípcia. E preservou. E aí veio a menina então e pergunta à princesa: quer que eu chame? E a princesa logo diz: vai, chame a hebreia, sem falar que era a mãe do menino. E ali vem Joquebede, pega o menino e amamenta ele por quase 3 anos. A Bíblia diz que até que ele desmamasse, ela cuidou de Moisés. E nesse período em que ela cuida de Moisés, ela ensina o menino. Ela ensina tudo sobre o povo hebreu, sobre a história dos hebreus. E ela prepara Moisés para receber o ensinamento lá, junto com os egípcios, e não se perder. Ela foi uma mãe extraordinária. Pensa que mãe extraordinária foi Joquebede. Ela continuou ensinando o menino no caminho em que devia andar. E fica aqui uma lição para vocês que são mães. Não desista do seu filho. Não desista de falar da palavra do Senhor, de ensinar o seu filho no caminho em que deve andar. Porque o Senhor, lá na frente, vai te mostrar o seu trabalho. Não é em vão. E ela ensinou então Moisés até aproximadamente os 3 anos, e foi quando ela teve que levar o menino até o palácio, para que a filha de Faraó o adotasse. E o engraçado, né, que a Bíblia, desde o começo até o fim do versículo 1, até o versículo 10, a Bíblia só fala o menino, o menino, o menino. E quem dá nome ao menino não é a mãe. Geralmente são os pais que dão nome ao menino. Mas nesse caso, quem deu o nome ao menino foi a egípcia. E o que isso nos ensina? Que quando nós temos um projeto, quando nós temos algo, a gente não precisa ficar falando e não precisa exigir reconhecimento de ninguém. Você não precisa se auto-intitular. Você não precisa colocar uma melancia na cabeça e dizer: sou eu, foi eu que fiz. Não, deixa que os outros reconheçam. O nome vem depois. O nome, o reconhecimento vai vir dos outros. Você não precisa falar nada. Você não precisa se auto-intitular, se engrandecer. O Senhor toma conta disso.
E aí, quem dá o nome ao menino é a própria princesa. E o nome do menino, Moisés. E a Bíblia diz que ela dá o nome de Moisés porque das águas o tinha tirado. E aí vem um paradoxo. Um dos maiores paradoxos que eu vejo aqui na Bíblia. Porque a princesa tirou das águas Moisés, que foi instruído dentro do palácio, porém já tinha o ensinamento cristão, o ensinamento dado por Joquebede, e não esqueceu das suas raízes. E mais à frente, esse mesmo Moisés que foi tirado das águas, foi o grande libertador do povo do Egito, afogando Faraó e os seus cavaleiros na água. É o Senhor. É o Senhor quem faz tudo isso. Joquebede teve tanta fé no nosso Deus, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e verso 23, coloca Joquebede na galeria da fé. Ela é uma das poucas mulheres que está ali na galeria da fé. Ela foi uma mulher segundo o coração de Deus. Ela foi uma mulher de coragem, de fé e atitude. E essa noite eu quero dizer para você, não deixe que a angústia, não deixe que o medo invada o seu coração, mas se levante. Aumente a intimidade com o Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. Confia no Senhor. Entrega ao Senhor todos os seus planos. E eles serão bem estabelecidos. Que Deus abençoe a cada uma. Que Deus continue falando ao coração de vocês. Que vocês possam ser mulheres determinadas, corajosas, fazendo a vontade do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Igreja em pé. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite. E nessa oração, nós vamos fazer uma oração de entrega. Nós já falamos de entrega aqui algumas vezes nesse culto. Mas, ouvindo essa palavra, o quanto o Senhor tem nos mostrado, queridos, que o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E eu gostaria de fazer essa oração de entrega. Porque quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós focamos nas coisas, focamos nas situações, focamos no que deseja o nosso coração. Mas quando o Senhor está dizendo nesta noite para cada um de nós, entrega-te a mim. O Senhor está chamando pessoas para um nível mais fundo de intimidade com Ele. E eu gostaria de orar com você nessa noite. Mas, antes, queridos, eu gostaria de saber. Eu gostaria de, na verdade, fazer um convite para você que ouviu essa palavra nessa noite. E reconhece que precisa aumentar o seu nível de entrega a Jesus. Ah, Senhor querido, os meus sonhos, os meus projetos, eles parecem que não avançam. Eles parecem que até começam, mas quantas e quantas vezes eles já foram paralisados. E o Senhor está dizendo nessa noite, meu querido, seu projeto não é o principal. Eu sou o principal. Jesus está chamando pessoas para um nível mais profundo de intimidade.
E eu gostaria de saber, se tiver alguém que desejar vir até aqui à frente, receber esta oração, dê esse passo de fé e venha até aqui. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo, eu gostaria de saber se tem alguém no nosso meio que saiu da sua casa decidido a entregar a sua vida a Jesus. Essa pessoa saiu da sua casa de repente e disse assim: se hoje tiver apelo, eu volto para os caminhos do Senhor. Se hoje tiver apelo e me chamarem, hoje eu entrego minha vida a Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio? Se tiver, faça um sinal assim com a sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém aqui, querido? Se tiver, faça esse sinal. Não, se não tem, que Jesus te abençoe. Mas as pessoas que quiserem receber uma oração especial, receber esse mais de Deus. Queridos, Deus tem chamado mulheres para um nível mais profundo de intimidade com Ele. E eu creio que Deus tem para você nesta noite aquilo que você veio buscar aqui. Porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela falou o teu coração. Tem alguém aqui que gostaria, queridos? Não se furte, venha. Está vindo a minha primeira irmã aqui, para a glória de Deus. Está vindo a segunda. Quem é que mais quer receber esta oração? Venha aqui, minha querida, porque o Senhor, Ele está aqui chamando você para mais perto dEle. Não sou eu, não é a irmã Giovana, não é a pastora Tânia, não é o pastor Marcelo Pantoja. Vem aqui, minha filha. É o Senhor que está te chamando aqui nesta noite. Se você pode vir. Isso. A igreja, pode vir, filha, pode vir. Vocês que estão aqui na frente, queridas, saibam de uma coisa: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele verdadeiramente vai cumprir. Todos os sonhos que Ele colocou no seu coração, eles não foram colocados no seu coração para a perdição, para a falência, não. Todos os sonhos que Deus colocou no seu coração, Deus colocou para que você faça a diferença nesta terra, para que você seja sal da terra e luz do mundo, para que você transforme vidas pelo teu testemunho. Deus está te chamando somente para um passo além de intimidade com Ele. Nesta noite eu te convido a fazer esta oração de entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aleluias. Senhor nosso Deus, eis aqui, Senhor, as minhas irmãs, Jesus. Mulheres de Deus, meu Pai, mulheres que confessam o teu nome, meu Deus, mas que nesta noite, Senhor, elas reconhecem, Senhor, que elas precisam de um nível além de entrega. Jesus querido, que o Senhor venha visitar, Senhor, cada mulher que está aqui. Deus, pelo teu Espírito Santo, venha tocar, Senhor, na vida de cada uma, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo paz e esperança. Jesus querido, que nessa noite o Senhor venha, Senhor, reacender a chama, Senhor, do teu Espírito Santo na vida de cada uma delas. Que o Senhor venha, meu Deus, reacender os projetos. Que o Senhor venha, meu Deus, nesta noite, meu Pai, fazer por elas, Senhor, aquilo que ninguém mais pode fazer. Jesus querido, que a partir de hoje, Jesus, esse culto, Senhor, seja um marco, meu Deus, um marco na vida de cada uma delas, meu Deus, para que elas possam dizer verdadeiramente: eu me entrego, Jesus. Jesus querido, que cada uma delas, Senhor, venha entregar diante de Ti, Senhor, as suas preocupações. Jesus, que cada uma delas, Jesus, venha entregar diante de Ti, Senhor, nessa noite, os seus anseios, oh meu Deus santo e amado, que elas entreguem diante de Ti, meu Pai, as suas vidas, meu Deus, porque quantas e quantas vezes, Senhor, nós dizemos que a nossa vida é Tua, mas nós queremos controlar tudo. Mas nessa noite, Jesus, nós abrimos mão do controle, nós abrimos mão, Senhor, das nossas vontades, nós abrimos mão, meu Deus querido,
sentindo, oh meu Pai, de fazer aquilo, Senhor, que nós temos vontade para fazer a Tua vontade. Nesta hora, Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, cada uma dessas mulheres, Jesus. Que elas possam se lembrar, meu Deus, que no dia que elas entregaram, Senhor, as suas expectativas diante de Ti, foi o dia que verdadeiramente o Senhor mudou a sorte delas. E eu creio que nesta noite a sorte de cada uma de vocês foi mudada, porque a palavra do Senhor foi liberada. Essa palavra que transforma vidas, que transforma emoções, que transforma sentimentos, que transforma corações. Essa palavra liberada nessa noite vai fazer vocês viverem tempos de mais profunda intimidade com Deus. E eu creio que a voz do Espírito Santo, ela vai falar com vocês de forma tão específica, tão direcionada, que vocês não terão dúvidas, não ficarão cocheando entre dois pensamentos, se é de Deus, se isso não é de Deus. Não, vocês verdadeiramente saberão que o passo que o Senhor está induzindo vocês a darem é um passo de fé, é um passo de autoridade, e que Ele está com cada uma de vocês. Aleluias! Queridas, Deus abençoe vocês. Tenha certeza, minha filha, que nesse dia, Rabassobe andarabassoba decata. Oh, Jesus. Quantos creem aqui em Jesus? Se você crê, aplauda esse santo nome, porque Ele é digno. Aleluias. Meus queridos, pastora Tânia, Deus abençoe, Deus abençoe. Ela falou assim, ai, não sei, né, não sei por que me chamou para pregar. Eu fui ministrada tremendamente por cada palavra. E amanhã tem um testemunho, amém? Amanhã tem um testemunho. Amanhã, queridos, 9h30 da manhã, começa o nosso segundo culto da festividade. E eu espero você aqui para cultuar a Deus conosco. Lembrando que
ao final desse culto, minha gente, não precisa sair de casa deixando comida para... Não. Terminou o culto, tem almoço 0800. Eita, glória! Cadê o glória do almoço 0800, meu povo? Eita, mistério! Meus queridos, ao término aqui do culto temos cantina, abençoe a nossa cantina, passe lá. Aos papais que estão com seus filhos lá na salinha, por gentileza, busquem as crianças lá, tá? Por segurança, você vai lá na salinha e pega seu filho lá hoje, tá bom? Nessa sala aqui, que fica atrás, próximo à escada. E a irmã Rose pediu para eu lembrar do sorteio. Meu filho, se tiver o banner do sorteio, bota aí rapidinho. Amanhã a gente vai fazer um sorteio, gente. Quem ainda não abençoou aqui a OMEG, gente, presta atenção. É R$20 para concorrer a uma sessão de avaliação e botox. Eita, gente, vai ter gente, todo mundo lisinho aí. 2 diárias para um casal no Golden Dolphin, Grande Hotel em Caldas Novas. Já pensou, gente, R$20 você ir para Caldas Novas, meu Deus do céu. Terceiro prêmio, jantar para um casal na churrascaria de Take Bull, uma das churrascarias mais reconhecidas aqui de Brasília, coisa top. E o quarto prêmio, 3 avaliações e 3 sessões de limpeza dental para levar toda a família para renovar o sorriso. Então, se você ainda não adquiriu o seu, irmã Rose ainda tem aqui, vai ficar ali próximo à cantina, né? Você, por gentileza, nos ajude aí também com isso. Amém? Agora o coral da OMEG, para nós encerrarmos esse culto, vai cantar mais um louvor. Gostaria de chamar aqui a Kailane, nossa cantora. Vamos adorar a Deus com mais um hino e logo depois o pastor Marcelo já com as bênçãos apostólicas. Já estou sentindo falta daquela intimidade. Já estou sentindo falta da tua simples oração. Pois quando você orava, o meu poder descia e a minha glória se manifestava. Não sei o que aconteceu, mas eu vim te dizer: o processo te feriu, mas estou com você. Não importam as cicatrizes que ficaram em ti, mas ore. E a tua oração sempre foi o meio da nossa comunicação. Sem intimidade nada fluirá. Tudo que você tem que fazer é me adorar. O poder da oração tem os seus efeitos. O poder da oração tem os seus efeitos. O poder da oração faz milagre acontecer. Logo vai chegar. Oh, clama-me e eu responder-te-ei. Ele está respondendo com milagre aqui. Já estou sentindo falta daquela intimidade. Já estou sentindo falta da tua simples oração. Pois quando você orava, o meu poder descia e a minha glória se manifestava. Pois o teu clamor vai ter resultado e a tua oração sempre. A tua luta nunca foi maior que eu. Me adore e me
exalte, você vai ver. O poder da oração. Que o teu milagre logo vai chegar, logo vai chegar. Era um homem sujeito às mesmas falhas que nós. E a Bíblia diz que orando ele, não choveu na terra durante anos. Então Elias voltou a orar. E quando ele orou, uma pequena nuvem apareceu no céu do tamanho da mão do homem. E a chuva desceu. Ore, igreja, ore, igreja, ore, igreja, ore, igreja, o poder da oração tem os seus efeitos, poder da oração tem os seus efeitos, poder da oração faz milagre acontecer. Eita glória! Aleluia! Aleluia. Queridos, vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Ó, a irmã Cailane, quando falaram da Cailane, eu falei assim, é uma senhora que vem cantar. Aí eu fico olhando, onde é que vem essa voz, irmã? Você é uma criança. Eu falei, Giovana, ela é criança ou adolescente? Eu não sei. Olha, a Giovana está com dúvida se você é uma criança ou um adolescente. Ah, já é jovem? De 15 anos é jovem? Deus abençoe, Cailane. Mantânia, Deus abençoe, palavra poderosa. Amanhã é o esposo da meia-noite, né? Pastor Gilmar Fiuzi. Ali, irmãos, é totalmente diferente, né, doutora Tânia? E quem conhece, pastor Gilmar estará à noite aqui. Irmãos, pela manhã o testemunho, a Tânia Fiuzi, ela é juíza federal e ela vai contar o testemunho pela manhã aqui. Certamente houve uma introdução do que ela vai falar amanhã. Então, se você puder, esteja conosco à noite, pastor Gilmar está aí, a programação. Quero agradecer às nossas igrejas, todos estão ligados aqui à nossa sede local, Águas Claras, aos nossos pastores, pastor Samuel, pastor Rodney, pastor Alex, todos os pastores, nossos amigos, pastores, companheiros de ministério, pastor Tides, pastor Moisés, quem mais, pastor Tides, que eu pedi uma cola, aos todos os nossos pastores, queridos, eu não citei seu nome, receba meu amor, minha gratidão às nossas igrejas que vieram de caravana, de todos os lugares, tá bom? Pastor Moisés, Deus abençoe, obrigado, viu, querido? Pastor Vicente, está aqui, nosso pastor Vicente, que Deus abençoe. Amados, saia com calma, tá bom? Os estacionamentos, os três estão lotados, então saia com calma para evitar acidente. Nós temos aqui a cantina hot dog, se você quiser, saia por aqui, dá para todo mundo, tem bastante sobremesa, hot dog, pastel, uma cantina bem baratinha, você pode ser abençoado, passe aqui, tá bom? Se você foi abençoado, diga obrigado, Jesus. Ah, Senhor, estenda as suas mãos, muito obrigado, Senhor, por este momento, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, falou de forma tão profunda, Senhor, nossos corações. Agora nos despede em paz. Obrigado, Senhor, por essa noite marcante. Meu coração já está marcado, Senhor, por essa noite, pelo poder da tua palavra transformador, Senhor. Abençoa cada um que aqui, Senhor, trabalhou, lá fora na segurança, na mídia, na cantina, Senhor, nas salinhas. Obrigado, Senhor, pelo nosso ministério de louvor, Senhor, toda a logística que estão desde cedo. Abençoa teus servos, Pai. Fica conosco, nos dá, Senhor, uma noite também maravilhosa na tua presença. Amém. Estenda as suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje e sempre. A igreja diz: que Deus te abençoe e cumprimente seu irmão, em nome de Jesus.